Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Wilker, trazendo aqui uma atualização do mercado de cripto para vocês. Pessoal, é o seguinte, eu acredito que por uma série de razões que esse ciclo cripto ele está completamente diferente dos demais que nós já passamos. E hoje eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada no gráfico do Total Market Cap, Total 3. O que é o Total 3? É um gráfico que mostra o price action, movimentação do preço, com volume, excluindo. Ele inclui todas as criptos e exclui o Bitcoin, o Ethereum e as stablecoins, tá? O STC, o SDT e entre as outras menores que existem. E algo muito preocupante, eu pude notar que vem de encontro com esse sentimento que eu tenho, que desde que as instituições tiveram autorização para entrar no mercado cripto de forma mais segura, com com, a, com as regulamentações mais afrouxadas, permissivas, que começou lá nos Estados Unidos, nós estamos tendo um mercado, um bull market bastante diferente dos demais. Um mercado mais manipulado, um mercado mais abrangente, sim, mas com instituições na jogada, a coisa fica um pouco desbalanceada para nós, os pequenos investidores, você aí que tem a sua cripto, que você comprou, que você investiu, né? Seja ela qual for, provavelmente, se você não comprou ela no fundo do bear market, estamos falando lá em final de 2022 e início de 2023, eu tenho plenas convicções que você não está muito satisfeito com o resultado do teu investimento até o momento. Pois bem, sem contar aqueles que estão no vermelho, né? Porque muitas pessoas entraram, né, se voltaram para a cripto depois da vitória do Trump, da inauguração, né, aquela hype que teve, que ele ia fazer, ia acontecer e tudo mais. E, de fato, você provavelmente hoje está no vermelho. Então, eu vou deixar a análise do gráfico do Bitcoin por último, porque não mudou muita coisa de ontem para hoje. E eu gostaria de me explicar melhor, mostrando para vocês o gráfico do Total 3, como eu falei, que inclui todas as criptos, excluindo Bitcoin, Ethereum e as stablecoins. Ok, pessoal, isso aqui é o gráfico semanal, tá? É o gráfico semanal do Total 3, que vem aqui desde 2017, tá bom? Até que tá o dinossaurozinho aqui, ó, desde 2017. E o que nós podemos observar? Pessoal, aqui foi o primeiro grande bull market que teve.
tá? Que foi do ano de 2017 ao início de 2018. Foi o primeiro em termos de volume, foi o primeiro em termos de uma disseminação global das criptos, né, onde o Bitcoin surpreendeu muitas pessoas, né, com a valorização que ele teve. E isso chamou muita atenção e as pessoas passaram a olhar cripto de uma forma diferente, vendo o resultado daqueles primeiros investidores ficando milionários, né, com essa supervalorização, né? Isso chama a atenção do público, de fato. Aqui nós temos o segundo bull market, o segundo grande bull market, que foi em 2021, tá? Tivemos o primeiro pico em maio de 2021, depois tivemos um sell-off, né? Uma retração grande aqui, podemos até medir, né? Uma queda considerável de quase 60%. Depois fizemos novas altas. E tivemos o nosso último bear market, que foi aqui final de 2022 e início de 2023. E aqui estamos no nosso novo bull market desde então. O que nós podemos observar? Aqui, pessoal, no gráfico, ele vai nos trazer informações que são pessoas comprando, pessoas vendendo, a psicologia dessas pessoas, se estão agindo por emoção, por razão, tudo isso está refletido aqui, tá certo? No ano de 2017, nós podemos observar aqui nos osciladores do RSI, que mostra a força relativa dessas movimentações de compra e venda, que ele foi no extremo mesmo. Olha, ele chegou no quase no limite de 100, chegou em 99,09, ou seja, euforia máxima. Então aqui em 2017 nós tivemos essa euforia extrema no mercado. Eram poucas altcoins, ou seja, o capital foi alocado em poucos ativos que na época era o que tinha. E esses ativos tiveram essa explosão astronômica do seu preço. Aí tivemos o bear market e o ano de 2021 também tivemos uma explosão do preço, chegando também num limite bem alto, lá de 98. Analisando esses momentos aqui da história, né, aqui foi movido mesmo por ganância, tá bom? Por ganância. Não tinha, assim, tanto incentivo fiscal, né? Então, eram pessoas que tinham guardado dinheiro e investiram. Nesse ano aqui, de 2021 e 2022, nós tivemos o quê? Tivemos o Covid, tivemos os governos mandando dinheiro para as pessoas, ajudando as pessoas com cheque, né, para que elas pudessem passar por esse momento difícil que o mundo todo passou. E o que aconteceu? Aqui nós tivemos esse excesso de dinheiro no mercado. Excesso de dinheiro do mercado. Tá? E tivemos essa explosão de preço aqui, e depois uma retração e uma nova explosão de preço. Mas podemos observar que esse topo segundo aqui, esse primeiro foi movido por ganância,
né? Assim como esse aqui, pode ver que ele é basicamente bem parecido desse aqui, só que numa projeção bem maior, porque os participantes desse momento aqui no mercado já eram bem maiores em número do que aqui, tá? Agora, já esse novo topo aqui, esse topo aqui nada mais foi para prender essas pessoas que ganharam dinheiro aqui, pensando que iríamos subir para valores mais altos, mas na verdade isso não aconteceu. Fizemos um topo um pouco mais alto e o que podemos observar foi uma grande distribuição, ou seja, as pessoas que mais compraram aqui no fundo, né, aqui no fundo, brincaram com a mente das pessoas que estavam se achando ricas aqui, aqueles que caíram nessa brincadeira e entraram novamente aqui pensando que ia ter altas bem maiores, acabaram perdendo o seu dinheiro, porque essas pessoas que mais acumularam aqui nesse período começaram a despejar na cabeça dessas pessoas. É por isso que nós temos no gráfico esse movimento aqui, ó. Pá, pá, ó. Tá vendo? Ó. E o fundo do poço. O que isso quer dizer? Isso aqui é um padrão de distribuição, tá? Ou seja, o preço joga aqui, deixa eu expandir aqui um pouco mais. O preço joga para cima, né? Fazendo com que as pessoas se iludam pensando, ai, vai mais alto, vai mais alto, vai mais alto. E empurra o preço para baixo abruptamente. Isso aqui são essas pessoas que acumularam bastante aqui, agora tem liquidez suficiente para despejar na cabeça das pessoas que estão comprando recentemente. Aí o preço empurra, eles empurram o preço para cima novamente e a queda abrupta, mais uma vez, despejando na cabeça das pessoas que compraram aqui no topo, pensando que o preço ia mais para cima. Aí o preço dá aquela repicada para cima e as pessoas pensam: é bull market, tá on de novo, vamos para cima, vamos ficar milionário e não sei o quê. Ainda tem esperança. Ou seja, as pessoas que estavam presas aqui, né, ainda ficaram com aquele gostinho de esperança que, olha, nesses dois candles de uma semana foram verdes aqui, prendendo mais pessoas aqui, que compraram pensando que nós vamos fazer novas altas. E o preço cai abruptamente novamente. E aqui um novo suspiro, né, tentando dar aquela impressão de esperança que vamos alcançar novas altas, e aí acontece o despejo final, onde todos caem em si e percebem que acabou a festa, tá? Então isso aqui é um padrão de distribuição. São grandes players que acumulam durante os preços mais baixos grandes quantidades e precisam envolver o maior número de pessoas querendo comprar para que eles possam vender. Tá? Por quê? A pessoa só vai fazer dinheiro se alguém comprar com um valor mais alto do que ele comprou, para ele poder fazer o dinheiro dele. Tudo bem. O que nós podemos observar aqui também? Nós podemos observar que aqui foi o topo real do bull market, olha. Tá vendo o pico da movimentação? Olha a altura que veio. Esse novo pico que teve aqui já não teve a quantidade de volume que esse aqui teve. Vocês podem observar aqui, ó. Olha a quantidade de candles verde que nós tivemos aqui e o tamanho deles. Aqui nesse topo, nós tivemos um volume bem menor e a quantidade de candles vermelho bem maiores. Ou seja, foi uma armadilha, tá, do mercado. Foi uma armadilha.
E aqui nós chegamos nesse nosso novo bull market. Tá? O nosso novo bull market está aqui. Começou final de 2022 para 2023. Tá? Deixa eu esconder isso aqui no momento, para que nós possamos visualizar melhor o gráfico. Pois bem, e o que nós podemos observar, pessoal? Podemos observar que nós tivemos já essa explosão, tá vendo? Dos preços. E em referência ao volume, tá vendo? Desde esse pico aqui, o volume só tem caído. Olha, só tem caído. Semelhantemente o que nós tivemos aqui. O que me deixa bastante preocupado, olha só, se eu vier aqui para o gráfico de um dia e observarmos isso aqui novamente, olha só, fica bem mais claro para vocês verem. Olha, a crescente aqui do volume, o seu ápice, tá vendo? Volume começa a cair, por mais que o preço suba, o volume cai, 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 chega no fundo do poço, boom, que é o bear market, e continua por um bom período de tempo. Aí nós tivemos o primeiro pico aqui, que foi quando o Bitcoin rompeu o seu all-time high, rompeu acima lá dos 69, foi para 74. As altcoins explodiram aqui, né? Explodiram aqui. E depois do Trump ganhar, elas deram mais um repique aqui para cima. Mas olha só, depois desse período aqui, que foi o período extremo, de novembro a dezembro, né, da vitória do Trump, o volume caindo, maior quantidade de candles vermelhos, tá? Maior quantidade de candles vermelhos. O que me deixa assim um pouco preocupado quanto à sustentabilidade de novas altas ainda nesse ano. Por quê? Porque caso não haja, vou ser bem claro, caso não haja impressão de dinheiro do Fed para artificialmente impulsionar o mercado cripto, como outros mercados, SP500, Nasdaq, enfim, os mercados no geral, eu duvido muito que nós teremos out-season como tivemos no passado. Eu duvido muito. Tá? Por quê? Porque está faltando liquidez no mercado. Aqui atrás, em 2017, tivemos uma alta exponencial, mas o mercado era bem menor, com menos participante, que fazia com que ele movimentasse de forma explosiva bem mais fácil. Em 2021, aqui, nós tivemos essa injeção artificial de capital no mercado por causa da pandemia, que praticamente muitas pessoas receberam dinheiro do governo e eles investiram esse dinheiro especulando a multiplicação desse capital que eles ganharam. Então tivemos aqui essa explosão aqui. Então é um cenário completamente diferente desse. Tá? Completamente diferente desse. Aqui nós tivemos revoluções no mundo cripto. DeFi nasceu, ou seja, as finanças descentralizadas, nasceu aqui. Tivemos NFT, a loucura da NFT, onde pessoas pagavam milhões por uma imagenzinha criada por computador. Então, eram muitas
eram muitas novidades sendo lançadas e o pessoal tinha dinheiro extra guardado para jogar. Aqui nesse bull market, nós não temos isso e não tivemos isso. Nós não tivemos impressão de dinheiro, pelo contrário. O Federal Reserve americano está retirando dinheiro do mercado. Né? Ou seja, não tivemos esse incentivo de capital. E além de não termos os incentivos de capital, fazendo com que houvesse essa explosão, nós temos um número infinitamente maior de cripto lançadas em referência aos bull markets passados. Não é? Eu lembro quando eu comecei no mundo cripto, em 2022, nós tínhamos, se não me engano, 16 mil cripto. 16, 17, se eu não me engano. Hoje passa dos milhões. Então, por mais que tenha mais investidores, mais pessoas envolvidas, mas está muito pulverizado. Muito pulverizado. Então o dinheiro foi jogado assim de forma muito espalhada. E em cima disso tudo, tivemos uma explosão de meme coins. Muitas meme coins lançadas na Solana, basicamente, muitas, mas muitas mesmo. E muitas pessoas foram enganadas. Perderam o seu dinheiro, desistiram e saíram. E a cereja do bolo é a entrada das instituições no mercado cripto. Com a entrada das instituições, o jogo muda completamente. Então, nós podemos entender que as instituições, entrando na jogada, elas não querem comprar os ativos sobrevalorizados. Você acha que essas grandes instituições querem comprar aquela cripto que você comprou lá atrás sobrevalorizada? Não. Então eles vão fazer o possível para derrubar os preços, para que eles possam comprar com preços descontados. Tá bom? O que me faz chegar à conclusão é que, caso não tenhamos uma injeção de grana no mercado por impressão de dinheiro do Fed, né, que de forma artificial faça os ativos especulativos, voláteis, a aumentarem de valor, nós não teremos essa explosão de preço das altcoins que nós tivemos nos períodos passados. Tá? Então, eu analisando esse gráfico aqui, eu consigo ver essa dificuldade do mercado se recuperar e ter altas exponenciais como tivemos no passado, porque aqui, olha só, nós basicamente chegamos no topo que tivemos no período passado. Então, assim, muitas altcoins consolidadas não conseguiram romper o seu all-time highs do período passado. Polkadot, Matic, que hoje é Polygon, né? A Polygon Matic, entre outras que foram bastante hypadas no bull market passado, nem sequer chegaram perto de alcançar aqueles valores. Então, eu não quero ser aqui a pessoa que está trazendo péssimas notícias para você, mas eu estou tentando trazer você para a realidade. Tá? Para a realidade. E a realidade é essa. O gráfico nos mostra isso. Que o volume tem caído. Existem altcoins que estão hoje sendo negociadas com preços que estavam lá no bear market, né? E a projeção não é das melhores. Não é mesmo. Não é. Não consigo ver aqui algo bullish o suficiente para me fazer acreditar que nós teremos essa explosão. Não acredito. Tá?
Não acredito. E ainda mesmo assim, caso tenha a impressão de dinheiro e injeção artificial de valorização no mercado através dessa grana que o Fed pode injetar na economia, não serão todas que vão ter esse pump, tá? Por mais que tenhamos pump, serão poucas, selecionadas, que terão um crescimento considerável. Por quê? O institucional ele não vai investir em qualquer coisa, ele vai investir em cripto, que são empresas fundamentadas, que provaram o seu valor e a sua qualidade. Então, muito cuidado aí se você está atolado aí, investido mais do que você deveria, esperando ficar milionário. Naquela sua meme coin ou naquela cripto bem pequenininha. Cuidado, porque você pode sair muito frustrado dessa, tá bom? Então, essas são as minhas considerações, pessoal. Que esse ciclo é completamente diferente do passado, tá? Completamente diferente. E tem se mostrado diferente. Tem se mostrado. Olha para o Ethereum. O Bitcoin chegou quase a dobrar de valor. Quase dobrar. Né? Desde que ele começou a ganhar momento e aumentar o seu preço, né, lá dos 54 mil, mais ou menos, né, então ele dobrou, foi lá para 108. O Ethereum chegou nem perto disso, tá bom? Nem perto. Pode observar que desde que o Bitcoin fez novas altas, as criptos, a grande maioria delas só tem caído. Enquanto o Bitcoin continua subindo, as criptos continuam só caindo. Em adição a isso, né, o volume de negociação que mostra sim que nós tivemos um pico já nesse período, nesse bull market, como vocês podem ver aqui, tá? E após o pico, vocês podem ver que não tem um pico maior, ó. Tá vendo? Não tem de negociação, olha. Chegamos no pico aqui, foi ladeira abaixo. Teve aqui, foi uma armadilha para geral. Pode ser que tenhamos uma armadilha aqui? Pode. Faça algo assim e entre no novo bear market. É possível? É, tá? É possível. Mas esse pico aqui significa que a grande maioria das altcoins vão bombar? Não, não significa. Por quê? Porque se ela não bombou até agora, muito difícil dela bombar no futuro. Se ela não pegou valorização nesse movimento aqui, com esse volume dessa altura aqui, é muito pouco provável que ela vá encontrar valores superiores nesse novo pump. Por quê? Por causa disso aqui, ó, volume caindo. Aqui nós tivemos pico, volume caindo. Por mais que tenhamos uma nova alta dessa aqui, ó, como eu citei, o volume não vai fazer altas, novas altas dessa aqui, porque isso nunca aconteceu. Uma vez que faz esse pico aqui, se voltar a subir, é armadilha, tá? Simplesmente isso, é armadilha para aqueles muito gananciosos entrarem e se ferrarem, perder aquilo que eles conseguiram de valorização nos períodos anteriores. Então eu não quero ser aqui o cavaleiro do apocalipse, mas fazer com que as suas expectativas estejam mais
relacionadas com a realidade, não naquilo que você anda ouvindo por aí, em canais duvidosos, tá bom? Que vivem de hype, tá? Aqui é análise gráfica, é análise de mercado, são informações que técnicas extraídas de algo que é verdadeiro, que é o gráfico, tá? Que é verdadeiro, que é o gráfico. Não tenho dúvidas que o Bitcoin vai chegar em números astronômicos no futuro, mas que o fim desse ciclo está próximo, isso está, tá bom? Isso está, de fato está, ok? Bem próximo, tá? Então, espero que você entenda essas informações, reacesse as suas estratégias, o teu posicionamento e que você decida, né, qual é a melhor saída para você nesse momento, tá bom? Porque, de fato, o futuro não está assim muito brilhoso, lucrativo, tá? Se você chegou atrasado para a festa, o melhor já foi consumido, tá bom? Então, resumindo, se não tivermos nova impressão de dinheiro, dificilmente teremos um pump nas altcoins. E mesmo que tenhamos pump nas altcoins, serão poucas as que vão performar nesse novo pump. Porque o que o gráfico está mostrando aqui é queda. E se porventura tiver uma nova alta, é armadilha. Então você tem que estar muito atento caso a sua cripto valorizar, atento porque ela pode cair abruptamente a qualquer momento depois dessa valorização, tá? E se a tua cripto não valorizou até agora, eu acho muito pouco provável que ela venha valorizar exponencialmente nesse possível próximo pump, tá bom? Então quero deixar isso aqui claro para vocês. As minhas expectativas para esse bull market astronômico, elas são inexistentes nesse momento, de acordo com a análise gráfica, tá? A não ser que algo muito fora da curva aconteça para que venha mudar essa situação. Tudo bem? Eu espero que você tenha compreendido a mensagem, gostado do conteúdo e fique ligado para mais conteúdos. Eu não vou falar sobre Bitcoin nesse vídeo, vou gravar um outro vídeo, tá bom? E cuidado da onde você tem tirado as suas informações, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.